2014, não sei se era bem o pico, mas era um momento muito crítico para Portugal, onde havia uma grande troika no país, portanto uma grande crise generalizada, uma arquitetura muito pressionada por uma quantidade de setores económicos, etc. E, portanto, nós queríamos definitivamente questionar, participar nesse momento, e a melhor forma que eu encontrei, ou que eu quis encontrar com toda a equipa, foi fazermos uma coisa que fosse juntar o máximo. Não sei se é conseguido, é um projeto que desde o início estava preparado para correr mal. Ou seja, eu acho que é muito fácil perceber a quantidade de risco que nós tomamos, que foi alucinante, de todas as maneiras, ou seja, na escolha do formato, na forma como nós depois construímos o próprio jornal. Nós precisávamos de um parceiro, e um parceiro tinha que ser um jornal, ou seja, uma marca, um jornal português. O início foi muito bonito porque foi uma coisa muito construída com esquiços, com coisas muito normais daquilo que nós fazemos na arquitetura, né? Estávamos a construir uma ideia, né? Portanto, nós fizemos esta é uma das primeiras maquetes, tinha um formato mais pequenininho, que era o que nós queríamos, uma coisa mais de diário quase. Usamos muitos recortes do público, na altura achávamos que podia ser um parceiro interessante, ou que teria mais lógica dentro do contexto português. Depois acabamos por ficar com o Expresso, que foi uma parceria muito interessante. O jornal, o modelo era diferente, né? A maquete era um bocadinho ligeiramente mais alta que a outra, né? Não, é mais ou menos a mesma, exato, é a mesma coisa. E o conceito da exposição era muito devido a este contexto muito específico que eu expliquei, queríamos muito que a energia da Bienal contaminasse o país, ou que nós puxássemos a atenção da altura da Bienal para Portugal, que pudesse ser possível, e aí conseguimos algumas coisas. Até agora o único projeto que foi mais longe foi o projeto do Paulo Moreira. Desafiamos estes 6 arquitetos a fazerem projetos em Portugal, segundo um tema, com enquadramento específico, etc., e que pudessem, com essa energia da Bienal, pudessem ter contratos, inclusive, ou terem projetos com as próprias câmaras. O Paulo Moreira conseguiu um contrato. O jornal tem esta capacidade de fazer esta maravilha, que é estarmos a olhar para vários sítios e podermos ler um bocadinho aqui, um bocadinho ali, etc., ou aprofundarmos, ou estas caixas, etc. Decidimos fazer um arquivo muito à semelhança daquilo que um arquivo de todos os textos. Portanto, isto não há imagens, é só texto corrido. É um documento que eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito engraçado ler tudo de seguida. Já o fiz 1 ou 2 vezes isto. E é muito engraçado até porque depois estão separadas as imagens e ao ler-se isto tem uma outra perspectiva que é diferente desta, porque isto é uma perspectiva muito mais de hipertexto e aqui é uma perspectiva muito mais quase narrativa. E portanto, nós quisemos que isto fosse o arquivo deste jornal. O jornal era uma coisa que era um elemento que eventualmente poderia desaparecer. Eles ainda estão aqui fisicamente, mas o papel é frágil, é uma coisa que desaparece no tempo, e que isto fosse uma espécie de arca para que continuasse muito mais tempo. A ideia de contaminar os jardins com estas máquinas que tinham os jornais, ou seja, as pessoas não tinham que pôr uma moeda, bastava clicar e tinham o jornal gratuitamente. Portanto, queríamos pôr estes cogumelos amarelos em vários sítios do Giardini, ou seja, uma desfragmentação, um bocado a ver também com o próprio projeto, que era uma coisa expandida, desfragmentada, difusa, e, portanto, dentro do jardim. Essa proposta foi recusada e, portanto, acabamos por foi recusada, dando-nos em alternativa este espaço, que nós obviamente aceitamos, e curiosamente, para quem não tinha pavilhão, acabamos com um pavilhão. O que fizemos foi uma coisa muito simples, não tínhamos obviamente muitos recursos, foi pintar e pôr as máquinas de venda de jornais. É verdade que nós não temos muito dinheiro, mas é verdade que Marrocos também não tem, o Chile também não tem, etc, etc, e eles têm, de alguma maneira, investido de uma forma mais coerente. Eu sei que com o mal dos outros estamos muito bem, mas acho que devia haver aqui um repensar do que é que efetivamente
devem ser estas representações. Eu sei que existe atualmente um pavilhão, aluga-se um palácio, etc., muito descentralizado daquilo que são os jardins e o arsenal, etc., mas eu acho que já era tempo de Portugal repensar de uma vez por todas uma situação física para... ou não, ou seja, dizerem não tem interesse nenhum a representação da Bienal de Veneza e, portanto, nós não queremos investir. Ou então tem interesse e vamos investir, porque estar com uma perna dentro e uma perna fora, dizer que estamos, mas não estamos, não faz muito sentido.